Nós convidamos nosso ilustre companheiro Carlos Ferrara para proferir a palestra do tema Educação hoje e amanhã do Brasil. Bom, então eu sou do Rotary Clube de São Paulo Sumaré. Acho que essa aqui para nós hoje é a minha atividade melhor para trazer para vocês. Sou rotariano há 16 anos e sou um apaixonado pelo Rotary, né? Então isso que vale. Nós vamos falar aqui de 4 temas muito rapidamente. Nós falaremos um pouquinho do panorama atual da educação brasileira. Como que nós, e sem assim trazer questões políticas, apenas o panorama da nossa educação brasileira. Falar um pouquinho de analfabetismo, falaremos um pouquinho dos desafios, das inovações e tendências, né, que a gente busca nessa educação e perspectivas para um futuro nobre para a nossa educação. Isso é o que nos importa, é isso que nós precisamos para os nossos jovens. E aí eu trago, para começar, como eu disse que eu sou rotariano, como todos vocês, ou quase, né? Tem ali uma diz que é jantariana, mas quase todos nós que somos rotarianos, eu sou apaixonado por essa instituição. Eu trago aqui a nossa declaração de visão para ver por que nós estamos aqui hoje. Nós, de alguma forma, somos pessoas que vivemos num mundo onde as pessoas se unem, entram em ação para causar mudanças duradouras em nós mesmos, nas nossas comunidades e no mundo todo. Então nós temos uma responsabilidade enquanto rotarianos e, no caso de hoje, uma responsabilidade com a educação. Tem com a saúde? Sim, hepatite zero. Estamos lá com o Alexandre, o Zacarias. Mas nós também temos uma responsabilidade com a educação. E aí eu trago aqui, para relembrar, né, quem não se recorda disso, o Rotary, nós temos 7 áreas de enfoque. Um detalhe importante, o Brasil, né, enfim, Agenda 30, nós temos lá as 17 ODS, não sei se já ouviram falar, 17 atividades que nós temos que cumprir para que a nossa nação, para que o mundo seja muito melhor. O Rotary pegou 7 dessas 17 e ele escolheu aqui todas essas, mas o que nós mais nos importamos hoje é essa daqui, ó, educação básica e alfabetização, que é comemorada no mês de setembro. O Rotary, cada mês, tem se preocupa com uma área de enfoque e no mês de setembro a educação. Por isso que estamos aqui hoje, certamente, falando sobre educação. E aí eu digo aqui, qual é o panorama atual da educação? A gente não pode esquecer de trazer como que a educação é dividida no nosso país. Mas antes disso, o que é educação, né? Não é ser educado, não é essa educação. É educação no termo estrito, né? Ou seja, a educação de formação. E aí eu escrevo aqui que é um processo de transmissão. Então, a gente imagina que um professor transmite algum conhecimento, constrói alguma coisa, reconstrói outra coisa, do conhecimento e formação de cidadãos competentes e conscientes no seu papel na sociedade. Veja como isso está ligado com o Rotary, né? Porque nós temos um papel na sociedade. O nosso papel é de inspirar, transformar vidas e estarmos unidos para fazer o bem. Esse é o nosso papel. E a educação é isso. E aí eu trago aqui, no sistema educacional brasileiro, a gente não pode esquecer que o jovem, o menino, ele todo ano, eu vou falar do meu caso, da universidade, todo ano o menino ou a menina, né, entra na minha universidade com 17 anos, Guta. Todo ano tem jovens entrando aos 17 anos. E eu tô lá, envelhecendo, tenho 60, ano que vem vou ter 61, meus professores também estão envelhecendo, e os outros colegas que não estão mais no primeiro ano, mas estão nos últimos anos da graduação, também envelheceram. Envelheceram pouco, Zacarias, talvez pegar o caso do filho do Rosenbaum. Entrou com 16 anos, eu lembro do problema do título de eleitor lá, do reservista. Entrou aos 16 anos, mas quando ele saiu já tinha 20, sei lá quanto, 22, não sei. E convivia com jovens que entravam aos 17. Então nós temos que pensar que a educação brasileira ela é dividida em educação infantil, o Fundamental 1 e 2, o ensino médio e o ensino superior, que é a minha área específica. E no Brasil a responsabilidade é tanto do governo estadual, federal, municipal. Mas não podemos esquecer, e de uma forma muito objetiva, que mesmo que o menino entrou, eu falo menino, é modo de dizer, né? Eu quero dizer o jovem entrou numa instituição privada, pagando mensalidade, pagando os boletos, aquela universidade privada tem uma responsabilidade pública com aquele menino. É uma responsabilidade social. Mesmo prestando um serviço privado, temos um advogado ali, ele fala melhor do que eu até isso, mas a empresa tem um papel social, a universidade tem um papel social na formação desse jovem, uma responsabilidade. E só para brincar aqui, pegando o caso do filho do Rosenbaum e do Zacarias, formar um médico hoje é uma responsabilidade gigantesca. Não sei se vocês estão acompanhando,
E sem falar de política, só comentando. Eu não quero, porque eu nem sei o que pensam aqui, mas o governo atual aprovou 50 mil vagas de medicina até o final de 2026. Então, você chega lá no município de Guarulhos, eu estou falando de medicina para dar um exemplo. Chega no município de Guarulhos, tem 5 universidades com curso de medicina naquela cidade. Antigamente, talvez na época que você fez medicina, devia ter USP, Unicamp, Jundiaí, que é muito antiga, Taubaté, enfim, meia dúzia de faculdades. Hoje tem uma em cada esquina, só para a gente brincar. E uma curiosidade. Não estou falando que são ruins, muito pelo contrário, até nem conheço todas. Mas no mesmo prédio ali na Cincinato Braga, é um prédio lindo, de 22 andares, até o andar 8, o oitavo andar, funciona o Sírio. Do nono para cima, funciona a Faculdade da Beneficência Portuguesa. Ou seja, duas faculdades no mesmo prédio, formando os mesmos jovens, né, assim, nas mesmas carreiras. Então vejam, hoje o mundo da educação no Brasil está meio conturbado. Mas vamos lá. Principais indicadores, aqui que é importante. Como que eu meço se a educação está indo bem, né? Eu tenho 3 possibilidades para medir isso. Eu posso medir por taxa de alfabetização, então, aquela que indica avanços importantes na formação do jovem, desempenhos em avaliações. Agora vamos ter o ENAMED, que é do curso de medicina, a OAB, o advogado ali, a OAB para o curso do curso de direito, né, para o advogado. Enfim, são várias avaliações. Tem o ENAD, tem o Enem, ou seja, várias são as provas que avaliam os nossos alunos. E nós temos ainda o desafio do abandono escolar, da evasão. Hoje, muitos alunos somem dos bancos escolares, sejam por necessidades de trabalho, sejam por dificuldade até de acesso àquela universidade, ou àquela escola, ou aquele ensino médio ou fundamental, não importa. Mas o número de evadidos é enorme no nosso país. Pessoas que começam um curso e não terminam. Eu até brinco lá na minha universidade, eu comecei ano passado, me matriculei, a gente abriu um curso novo, marketing. Eu vou me matricular. Me matriculei, fiz até o segundo semestre, então eu fiz o ano inteiro passado. Aí eu resolvi largar o curso. Aí meu nome aparece lá, evadido, eu evadi. Então eu aumentei a estatística da minha universidade. Vou terminar, mas é que não deu tempo, enfim, mas vamos lá. E as desigualdades regionais também implicam muito. Imagine aqui, nós estamos em São Paulo, na capital, escolas muito boas, mesmo as escolas estaduais, algumas muito boas, faculdades de renome, mas imagine a mesma situação lá no interior do Piauí, sei lá, qualquer outro lugar. Eu falo Piauí porque a semana passada eu estive lá. Nós temos, eu trabalho na Rede São Camilo, e nós temos 48 hospitais espalhados pelo Brasil. E um deles fica numa cidade chamada Pedro II, no interior do Piauí, que você desce, aluga um carro e anda 5 horas de carro naquela... Cheguei lá. Aí você chega lá, até o hospital, você fala, parece uma casa, assim, não é um hospital, assim, do jeito que nós estamos acostumados, né? Então, essas desigualdades regionais é muito complicado, atrapalha o acesso à educação. As desigualdades sociais, eu posso colocar o meu filho numa escola boa, ele não pode, o filho vai estudar naquela escola estadual que não tem professor de geografia há um ano, né? Isso acontece, e também o impacto na qualidade educacional. As dificuldades regionais e sociais influenciam diretamente. Um professor aqui é muito melhor formado e está mais apto de alguma forma do que um professor formado lá no interior. Eu peguei Piauí, que ninguém me mate, mas pode ser do Maranhão, ou até mesmo de São Paulo, às vezes no interior do nosso estado, certamente isso acontece. Aqui, números alarmantes. Eu vou falar de forma rápida. 68%, na verdade é 67 alguma coisa, dos brasileiros estão classificados como analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É aquele que sabe ler, ele lê, mas não entende nada do que ele leu. Ele apenas lê. Eu fico brincando, é uma brincadeira que eu faço, pelo amor de Deus, quando você vai à missa e lá tem a primeira leitura, a segunda leitura, aí o padre vai fazer a homilia e ele faz um resumo de tudo que aconteceu na missa. Nossa, eu li isso mesmo? Ele falou isso? Acho que eu não prestei atenção. É mais ou menos isso. Esse é o analfabeto funcional. Imaginam, quase 70% da nossa população é analfabeta funcional. Aqui não vai dar para enxergar, mas é o grande número de analfabetos que chegam, inclusive, na educação superior. Há 3, 4, deixa eu ver, um pouquinho antes da pandemia, 2019, eu acho, lá na universidade, Guto, eu implantei disciplinas de nivelamento. Então, eu ofereço de forma gratuita português,
matemática, química, física e tem mais uma: português, matemática, física, química. Enfim, por quê? Porque o aluno chega, ele não sabe o português, ele vai fazer biomedicina, por exemplo, que é um curso importante na área da saúde, ele tem que saber química na ponta da língua. E ele não sabe química, ele entrou numa universidade, passou no processo seletivo, no vestibular, mas não entende nada de química. Então, atrapalha o seu progresso na educação, né? Então, aqui, quase metade da população só consegue ler textos de baixa complexidade. 74% das pessoas com nível superior, possivelmente nós todos aqui, não ultrapassam um nível intermediário de compreensão e de leitura. 74%. Por que isso? Porque hoje ninguém lê mais. Tem um aplicativo nas redes sociais, não sei se já viram, que você tira a foto da capa do livro, põe o fone de ouvido, pronto, já conta o resumo do livro. Não precisa ler. Você põe o fone e alguém te conta a história do livro, doutor. Já pensou que situação é essa? Enfim. Mas quais são os desafios praticamente que existem, que são enfrentados aqui na educação? Então, falta muitas vezes de equipamentos. O Rotary que eu pertenço, o Sumaré, a gente cuida de uma escola ali na Rua Cajaíba, pertinho aqui. Eles não têm nem lixeira. Não tem lixeira. Então, as lixeiras que a escola tem são lixeiras compradas com subsídio que nós fizemos aqui distrital. Até eu brinquei assim no dia que chegou lá. Vamos então entregar as lixeiras da escola. Falei, gente, nós vamos usar, sei lá, $700 para comprar lixeira para uma escola. Mas é isso que eles precisam. É esse o nosso papel. Nós temos que fazer de alguma forma, enquanto rotarianos, que a educação possa chegar a essas pessoas. E talvez a lixeira era uma forma de educá-los, né? Os espaços físicos insuficientes e recursos pedagógicos limitados. Hoje, é inadmissível uma escola, e as estaduais aqui são assim, a gente sabe disso, só ter professores ensinando com giz e lousa. Hoje, o jovem não aguenta ficar mais do que 20 minutos assistindo uma aula com giz e lousa. Hoje você tem que fazer interações, você tem que fazer metodologias ativas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, storytelling, enfim, tem uma série de possibilidades. O jovem hoje não aguenta assistir aula como nós assistíamos. Eu que fiz odonto, eu lembro do meu professor de histologia, do livro, acho que alguém vai lembrar, Junqueira e Carneiro. Eu fui aluno do Junqueira na universidade. E aí, lembra, histologia, Junqueira, um livro grosso, ele vinha com aqueles slides que eram os mesmos do ano retrasado, passado, da primeira turma, da quinta turma, da oitava turma. Nem a prova ele mudava. Eu estou lembrando dele, coitado, acho que já até morreu. Nem a prova ele mudava. A gente ia na Xerox da faculdade, comprava a prova, porque era a mesma. Então aí todo mundo tirava 10 na disciplina de histologia. Eu lembrei dele, agora nem sei por que veio ele na minha cabeça. Mas enfim, essas são as. E outra, o professor. O professor aqui ganha muito mal, né? Aqui no Brasil, em qualquer lugar. Na universidade até que ganha um pouquinho mais, mas os salários são muito baixos. Ele não. Opa, desculpa, acho que eu fui demais. Ele não é valorizado e ele precisa certamente de melhores condições de trabalho. Hoje, por exemplo, você vai lá na universidade que eu trabalho, não tem mais lousa. Eu tenho vidro, né? Não sei como chama, quadro de vidro espalhado pelas paredes, e o professor usa aquele canetão, então ele está escrevendo aqui, depois ele vai escrever ali, depois ele escreve ali. Hoje é assim que funciona. Não tem mais giz. Acho que nenhuma universidade talvez use giz hoje em dia. Mas é isso que nós precisamos valorizar o professor. Garantia do acesso. Toda criança tem direito ao acesso escolar, tem que ter direito ao acesso. Toda criança tem que ter direito à inclusão. Aqui tem um exemplo típico de inclusão. Vou contar um caso lá. Eu tenho no curso de farmácia uma aluna que é autista. Ótimo, passou. Ótimo, não, quer dizer. Não ótimo. Ela é autista, ela passou fica até vermelho. Ela passou no vestibular, se matriculou, só que ela precisa de um tutor. Ótimo. A legislação não permite que ela traga o tutor dela. Eu tenho que ter um tutor dentro da universidade. Tranquilo. Contrata um tutor. Ela paga, sei lá, R$ 3.000 de mensalidade e eu pago para o tutor 3.500, entendeu? Então, mas é isso, é direito à inclusão, é direito ao acesso. Então, teoricamente, eu tenho prejuízo com ela, mas e o que os outros estão ganhando com ela? O que a classe está ganhando com ela? O que a sociedade ganhará com ela se formando na nossa universidade ou em qualquer outro lugar? É isso que nós temos que pensar. Aí eu penso um pouquinho de possibilidades, né, de inovações. Já disse aqui,
Não tem mais lousa, hoje é parede de vidro, né? O vidro, você escreve no vidro. Data show como esse aqui, claro que a gente tem ainda, mas hoje a maioria é televisão. Vem aqui, põe o pendrive e dá aula pela televisão. A gente tem as câmeras, né, para gravar para o YouTube. Olha que moderno isso. Gravando e vai para o YouTube. Isso são tecnologias que a gente tem a nosso favor, a inteligência artificial hoje. Pega aí no seu celular, põe lá na inteligência artificial qualquer coisa, qualquer assunto, ele te traz a resposta inteira. Aí eu lembro que quando começou isso, nós vamos permitir que o aluno use o chat GPT, ou sei lá, o Copilot, ou tantos outros que existem? Claro, se ele não usar aqui, ele usará na casa dele. Então nós temos que aprender nós a usarmos essa ferramenta a nosso favor, né? E é isso que a gente tem que fazer. Então aqui as tendências. Olha lá, ferramentas digitais facilitam acesso ao conhecimento. Na nossa época era Barça, né? O conhecer, sei lá. Eu tinha Delta, como que é? Delta Larousse. Delta Larousse. Aulas gravadas. Na nossa época, eu falo da nossa época porque estamos tirando o Alexandre aqui e o advogado, acho que nós todos, né? Na nossa época a gente usava, tinha a telecurso segundo grau. Era aula online, aula, como que é? À distância, né? Nem sei como que eu posso dizer aquilo. Outra coisa é o modelo híbrido. Hoje a gente pode ter, o aluno não precisa estar na sala de aula, o aluno pode fazer uma aula no Parque Vila Lobos, sei lá, vai aprender, pode ir lá no evento que o dentista nos trouxe aqui, e vai lá e assiste uma palestra, e aquilo pode ser até mais produtivo do que uma aula, de alguma forma. Claro, não é jogar e fazer de qualquer jeito, né? Nós temos que elaborar isso. Vamos trazer isso para o Rotary. Na última como fala, no último seminário, eu coloquei lá no grupo do meu clube. Quem vai no seminário da Fundação Rotária e DQA? Ninguém levantou ninguém falou que iria, só o presidente. Falei, gente, nós temos que pensar que o Rotary tem que mudar. Se a gente não ajudar, ninguém vai mudar esse Rotary, ninguém vai transformar esse Rotary. Chegamos lá, nós somos em 5. Não sei se alguém daqui esteve lá no seminário. Que surpresa foi aquele seminário. Eu diria que dos últimos tempos não teve seminário melhor. Assim, eu estou falando sem medo de errar. Apareceu um mágico dando uma palestra para falar sobre DQA, quadro associativo, em forma de mágica. Você lembra disso? Ele tirava não sei o que da cartola e falava, tá vendo? É assim para trazer um novo associado. É assim que tem que fazer. E sei lá, ele foi falando. Então, a atenção de todos ficou presa naquilo. Isso é uma metodologia ativa, é um novo modelo, é uma personalização no ensino. É isso que nós temos que fazer para o menino querer estudar. Os meninos de hoje, né? Meninos e meninas, jovens, não querem mais estudar. E pega um curso de medicina, por exemplo, de 6 anos, que depois tem mais 3 ou 4 de residência, e que depois tem mais 3 ou 4 de mestrado e doutorado, e se quiser continuar a carreira, ele fala, eu não aguento mais estudar. Meu filho fala isso todo dia, pai, ainda faltam 2 anos para terminar a faculdade. Ué, mas se não estiver lá estudando, o tempo vai passar e a faculdade você não terminará. Então tem que ter resiliência, mas nós temos que motivar essa juventude. Ele faz uma faculdade, eu fiquei bastante preocupado. Lógico, a gente conhece as faculdades tradicionais, ele estudava no Mackenzie, ele fez 2 anos de publicidade, depois 1 ano de jornalismo e largou tudo. Vou fazer design gráfico. Eu falei, meu Deus, design gráfico, tá bom. Vamos lá. O pai, né, todo certinho, assim, design gráfico. Meu Deus, vamos. Fui conhecer a faculdade dele. Uma faculdade estranha, não tem sala de aula, é puff no chão, biblioteca aberta. Eu falei, meu Deus do céu, meu filho aqui não vai dar certo. E foi indo, fui andando. Falei, mas não tem sala de aula mesmo? Não, a gente faz um dia aula aqui, o outro dia aula é ali, tal, e eu ali, né, tal. Imagina a cena do pai que dirige uma universidade vendo aquilo. Ele adorou, tal, é aqui que eu vou fazer. Está apaixonado pela faculdade. Ele fala, lá a gente aprende, lá o professor ensina na prática. E aí você vai percebendo que é isso que é o certo mesmo, né? De alguma forma. Claro que não dá para ensinar odontologia sentado no puff, vendo dente na tela. Mas tem uma outra possibilidade para um curso de odontologia, para um curso de direito. Direito não é um curso maçante, chato, decorando aquele código penal. Enfim, hoje nós temos que fazer as atividades baseadas em projetos. Para os mais que vão se lembrar, na época da medicina, nós tínhamos a disciplina. Segunda-feira era histologia, terça-feira bioquímica, quarta-feira, sei lá, fisiologia, né? Não lembro mais, enfim.
Hoje não. Hoje eles fazem tudo por PBLs, tudo baseado em problematização. Então chega um caso lá, sei lá, paciente com dor de barriga, gânglio no pescoço, febre há 4 dias, e aí eles vão estudar todo o corpo humano, todas as possibilidades em cima daquele caso. E eles vão aprendendo anatomia, fisiologia, histologia e assim por diante. Essas são as chamadas metodologias ativas. Incentivam o protagonismo do aluno por meio de participação e engajamento ativo. Hoje temos que pensar dessa forma. E o Rotary, governador, que foi lá alguns anos atrás, né? Podia vir aqui, 2003, 2004, viu como eu sei? 2003, 2004. Hoje o Rotary também tem que ser dessa forma. Nós temos que pensar de alguma forma diferente, porque senão o Rotary vira maçante. O Rotary tem que ser gostoso, né? E a gente tem que pensar a educação da mesma forma. Projetos de educação integral, aspectos acadêmicos e culturais. Hoje existe uma possibilidade que o aluno tem que terminar uma graduação e levar atividades complementares, né? Tem que fazer algumas atividades para conquistar o seu diploma. Serve, por exemplo, ele ir a um concerto no Teatro Municipal e trazer o ticket que ele assistiu. Mas que tem a ver isso com sei lá, com a fisioterapia da esposa do protocolo? Tem tudo a ver com cultura. A gente não tem que pensar só na técnica hoje. Nós temos que pensar em outras habilidades. Nós todos temos muitas possibilidades. Contando umas historinhas que eu sempre conto, a minha universidade fez uma festa lá para ex-alunos. E eu fui lá para a festa, como todos, né? Muitos foram. E aí, conversa com um, conversa com outro, conversa com um. Encontrei a minha orientadora do doutorado. Aí ela, vem dar uma entrevista aqui. Bom, aí vem a menina e me chama para dar entrevista. E pergunta assim: nossa, você como dentista, 40 anos quase de formado, e o seu sucesso? Como foi? Onde o consultório? Que especialidade você faz? Eu falei, não, eu não atuo como dentista, eu nunca atuei como dentista. A menina ficou arrasada. Ela ficou assim, tipo, que entrevista vai ser essa? Imagina, eu estou querendo um caso de sucesso, mas... Aí eu falei, mas veja, eu não atuo como dentista, mas a odontologia me serviu, e aí comecei a contar uma história, e ela foi escutando, e foi gravando, e foi escutando. Então, por quê? Porque nós temos muitas possibilidades, habilidades dentro do mundo, sem ser só a técnica que aprendemos. É isso que nós temos que pensar. Eu, quando que imaginei, dentro do Rotary, vou contar o Rotary aqui, um belo dia, numa gestão aí, talvez, não me lembro que ano, virei o tesoureiro do clube. Eu falei, meu Deus, eu vendi a rifa, eu comprava toda a rifa do meu filho para não precisar pedir para os vizinhos, para os parentes comprarem. E agora eu tenho que ir lá, você não pagou a mensalidade, você tem que fazer... E eu virei tesoureiro um ano, enfim, e a gente tem habilidade para isso também, de alguma forma. Isso que é o bonito da educação. E hoje, esporte é algo que é um diferencial para a nossa formação dos meninos, né? Perspectivas. Políticas públicas, precisamos de incentivo do governo federal, estadual e municipal. Isso é muito importante, especialmente no ensino superior, nas pesquisas. Então, a gente faz uma pesquisa e nós temos que ir atrás de fomentos. Isso é muito importante. E investimentos adequados, né, na área da educação. Isso é necessário e importante. Adoção de tecnologias digitais. Hoje, jogos, gamificação. Isso é muito importante. Eu vou trazer depois um modelo aqui. Desenvolvimento do pensamento crítico. Criatividades e habilidades socioemocionais. O jovem hoje não lê, ele não sabe. Não sei se vocês viram. Bom, eu vou comentar aqui da passeata do domingo, mas só uma entrevista que eu assisti na televisão. E por que a senhora está aqui na rua? Era devia ter uns 30 anos, né? Porque está todo mundo aqui, eu também vim lutar pelos meus direitos. Veja, ela estava... Não estou falando se eu concordo ou discordo, tá? Pelo amor de Deus, só estou comentando assim, não tem pensamento crítico, não sabe nem argumentar a vantagem de ter um presidente que nós temos, ou a desvantagem, e a vantagem ou a desvantagem do outro. Sabe assim, não sabe comentar. É o fim do mundo o que nós estamos vivendo. Eu fico bem doente com isso. Possíveis cenários de transformação. Nós temos que pensar em equidade, desenvolvimento sustentável, porque só assim a gente vai conseguir uma boa formação. Antes de falar dessa conclusão aqui, eu quero trazer alguns modelos de possibilidades que nós, rotarianos, podemos fazer pela educação. Só alguns modelos. Nós temos um gibi, que é o governador Cláudio Moisés até que cuida, que já é patenteado, enfim, é da Turma da Mônica, e tem lá, como que é? O planeta, planeta depende de nós, boas escolhas, boas consequências. Ou seja, o clube pode financiar alguma coisa, levar esses gibis numa escola estadual, municipal, e de alguma forma fazer aquilo que o Proerd fazia e tal. A gente pode fazer isso.
Aqui é o verso, os patrocinadores podem estar lá, quem cuida também é o governador Pascoal Liardini. Um outro, um clube muito interessante, ele fez uma diferença numa escola em Itaquera, lá em Itaquera, eu fui até conhecer. O que ele fez? Ele foi atrás de parceiros igual a nossa empresa cidadã, que nós vamos atrás de empresas para que contribuam com a Fundação Rotary e se tornem empresas cidadãs. E o que eles fizeram? Foram atrás de empresas para patrocinar uma classe, uma única classe. Então o que ele fazia? Troca a carteira, põe uma televisão, põe um data show, põe uma cortina, pinta a sala e põe a plaquinha do nome da sua empresa. Muito legal, é uma possibilidade que nós temos. Lógico que Fundação Rotária é a nossa menina dos olhos, mas podemos conseguir uma para a Fundação Rotária, lá para a BTRF, e uma para uma escola, por que não, né? Outro exemplo aqui é o Rotary do Brás, Despertar para os Sons. Com uma verba, o subsídio distrital, ele comprou instrumentos musicais e levou numa escola e dá aula de musicalização, porque lá tem uma pianista dentro do clube, enfim. Lógico, vai ao encontro da possibilidade do clube, não é? Aqui é uma outra. Eu adoro essa daqui, foi da época do governador Joaquim, chama-se Leia Seu Futuro. Então ele fala, por meio de patrocínio, o clube adquire exemplares a preço de custo e após uma apresentação do autor, acontecem os autógrafos. Então aqui, esse é o autor, aqui são as crianças, ele foi até a escola, levou os livros, né? As crianças ganharam os livros, e ele autografou todos os livros, ó, tá vendo aqui a cena? E as crianças saíam com um livro autografado. Será que leram? Não sei, talvez um deve ter lido, mas pelo menos nós fizemos a nossa parte. Aqui é um outro, quando eu falei de gamificação, é um jogo, chama-se Game Arcos, aqui, ó, Game Arcos. Então é um jogo que escolhe um livro, sei lá, depende da idade, né? Dom Casmurro, né? Nossa, que coisa antiga. Dom Casmurro. Então, para você pular a fase, sabe que nem jogo de Valorant, jogos digitais, para você mudar de fase, você tem que ter lido o capítulo do livro para poder responder as perguntas. Então você vai indo, vai chegando, ó, premia quem é bom leitor. Para jogar o Game Arcos é preciso ler. E ler bem para ser um bom leitor. Ou seja, são possibilidades aqui que eu tenho trazido. O Rotary Sumaré, como eu disse, nós montamos a biblioteca dessa escola estadual da Rocajaíba. Nesta semana passada levamos mais 520 livros que foram doados, que um companheiro conseguiu de uma editora em Barueri, colocamos as lixeiras, fizemos uma cisterna. Então, veja, nós estamos cuidando da escola para que os meninos possam ter uma melhor formação, né? E a gente faz isso. E aí, para encerrar, né, eu trago aqui, a gente sempre traz uma frase, né, tal, né, tudo. E a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Nós estamos aqui para quê? Para criar esse futuro. E todos nós unidos para fazer o bem, vamos criar esse futuro. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada, especialmente com o Rotary. A minha esposa adora que eu vá ao Rotary. Eu viajo muito por conta da universidade, então eu brinco assim, semana que vem eu vou para Macapá. Macapá tem clube de terça e quarta, então eu procuro estar em Macapá de terça e quarta. Eu vou jantar no Rotary, tiro foto, eu tô no Rotary, amor. Assim ela fica despreocupada, ela até que gosta, ela fica mais... Mas é uma brincadeira. Mas estamos aqui para o lema da gestão que eu fui presidente, eu acho que foi o lema mais inteligente que o Rotary já teve, que era viver Rotary para transformar vidas. Então é isso que nós temos que fazer, estar unidos aqui, vivendo esse momento para transformar vidas. E que no caso hoje, pensar nas crianças aí para transformar elas por meio da educação. Obrigado.